Eu sou casado há 15 anos e meus conceitos com relação a dinheiro mudaram muito graças à minha esposa. Na verdade, eu nunca fui de gastar muito além do que o saldo da minha conta alcançava, né? Ela também não. Sempre muito controlada e isso ajudou bastante. Tanto é que em pouco tempo conquistamos coisas que a maioria dos casais passam a vida inteira tentando e nunca conseguem. Por isso que eu costumo dizer, casamento é bom sim, mas depende de contra quem você é casado. Brincadeira à parte, vamos trocar uma ideia sobre finanças no casamento. Olá, se você caiu de paraquedas por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Alex Queiroz e meu intuito é te ajudar a investir de maneira simples e tirar da sua cabeça aquela ideia de que investir é para quem tem muita grana. Mas hoje o assunto é outro, é o seu relacionamento. Como mencionei no início, a ideia desse vídeo surgiu a partir de uma conversa com a minha esposa sobre os nossos 15 anos de casados que completamos no último dia 5 de maio. E, inevitavelmente, nosso filho entrou no assunto e começou a questionar sobre como começamos essa nossa trajetória. Nada mais natural para uma criança de 9 anos, né? Opa, pera lá. Criança não, ele já é um pré-adolescente, como ele mesmo fala. Vê se pode. Tá tudo muito rápido, né? Mas eu não vou nem contar a nossa história por aqui, porque é muita coisa e assim, o assunto quer dizer finanças de casais. Não necessariamente eu tenho que falar das nossas finanças, ok? Até porque aprendi com ela que quanto menos você fala dos seus projetos, mais sucesso você tem. Então, já fica a dica aí. E após falarmos para o nosso filho um pouco sobre o nosso início de namoro e casamento, caímos no assunto de que hoje muitos casais se desfazem por problemas financeiros que, na maioria das vezes, só são descobertos quando a vaca já foi pro brejo, como diriam nossos pais. De certa maneira, vemos hoje uma necessidade de cortar etapas e nesses cortes as pessoas se esquecem do essencial, falar sobre dinheiro dentro de um relacionamento. Hoje é tudo para ontem. Se conhecem, se apaixonam, transam, vão morar junto, não necessariamente nessa ordem, mas mal se tem tempo para saber da trajetória familiar do mozão e do mozinho. Não é verdade? Quando estamos apaixonados, empolgados, felizes e inundados por toda essa essência, a última coisa que pensamos é no dinheiro. Pensamos em viagem nos finais de semana, no visual perfeito, perfume da moda, enfim. Afinal, queremos impressionar e mostrar o nosso melhor. Mas, e a economia? A economia a gente vê depois, né? Você já deve ter até ouvido alguma vez essa frase aí nos últimos tempos. Mas os relacionamentos também precisam amadurecer. Daí, mudamos a chave e a etapa do jogo. Vamos casar. Aí aqueles cortes que foram dados lá no início e que vocês não deram a mínima atenção serão esfregados na sua cara. Eu costumo dizer que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Em tempos de tudo muito fácil, inclusive relacionamentos, a maioria só aprende a falar de dinheiro quando ele acaba ou não se consegue manter aquele padrão lá do início. Das viagens, dos passeios, das compras para impressionar e quando as dívidas já atingiram patamares absurdos. Aí começam as lágrimas, as trocas de insulto, as acusações, um assume o papel de vítima, de enganado, traído, se lamenta e o outro é o vilão, que esbanjou sem consentimento e agora é culpado pela queda do padrão de vida da família. Se há filhos envolvidos, tudo se torna bem pior. A verdade é que nessa guerra só as crianças são inocentes. Adultos são responsáveis pelos seus atos. Se você deixou tudo na mão do cônjuge, seu pecado foi a preguiça. Assuma isso. Afinal, vitimização não traz o dinheiro de volta. Se você esbanjou ou escondeu os gastos, não se justifique. Assuma o BO e procure soluções. Temos que entender que trazemos para um relacionamento alguns comportamentos de nossas famílias de origem. Se seus pais viviam endividados, provavelmente isso gerou tamanha insegurança que você se torna
um verdadeiro pão duro. Não consegue gastar com prazer mesmo que tenha dinheiro disponível. Ou se tornar um endividado igualmente aos seus pais, afinal, tudo vem de berço. Mas se os pais sempre tiveram dinheiro sobrando ou esbanjavam, os filhos não conseguem entender que o padrão de vida às vezes precisa ser diminuído e que isso não precisa ser o fim do mundo. Cortar esse cordão umbilical é imprescindível. Afinal, a mesada do final do mês, que muitas vezes chega como um afago familiar, é boa demais e pode ser providencial. Porém, se um dos dois, ou se os dois mantiverem esse laço financeiro alado ali, grudado com os pais, dificilmente maturidade financeira nunca virá. E sem essa maturidade é difícil pensar em economia. O casamento implica assumir riscos, andar rumo ao desconhecido e tomar decisões complicadas. Transferir o peso destes passos para um terceiro facilita o dia seguinte, mas gera ansiedade, insegurança e principalmente desconfiança. O futuro de um relacionamento é consequência das decisões tomadas ou não no seu dia a dia. Se a responsabilidade é nossa, a culpa também tem que ser. Saber dosar sacrifícios e prazeres como jantar fora, viajar, comprar roupas, dar festas não é fácil. Mas não há outra saída senão conversar e deixar tudo bem claro. Quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai para sustento da família, precisamos modificar algo no comportamento, ganhar mais ou gastar menos, sobra dinheiro para projetos pessoais, do jeito que os dois se comportam, estão se aproximando ou se afastando dos seus planos, enfim. Para se ter um relacionamento genuíno, é preciso que dois adultos inteiros e responsáveis decidam transformar suas vidas em algo novo, mas principalmente algo diferente. Transformar sim, porque não adianta se unir apenas para satisfazer a expectativa dos pais, da família, da sociedade ou de quem quer que seja. Interessa mesmo expandir horizontes e atingir metas maiores e mais desafiadoras. A conversa franca, os planos detalhados e os controles financeiros são o suporte para o que virá adiante, com a certeza de que a decisão foi tomada de pé e com a cabeça erguida. Quando casamos, temos que ser realistas, maduros e corajosos. Sabemos o que deve ser feito. A maioria dos casais não se dão conta de que em um relacionamento a geladeira não fica cheia sozinha, as contas não se pagarão automaticamente e é importante que ambos tenham objetivos plausíveis e inteligentes. Além disso, os sonhos e projetos devem ser compartilhados e alimentados por ambos. E também é fundamental que o casal estabeleça regras simples de planejamento a serem respeitadas para que esses objetivos sejam alcançados. Vivemos nos esquivando do fato de que o dinheiro é uma parte importante do relacionamento. É comum que as discussões sobre finanças esbarrem em alguns temas um pouco delicados, como o consumo de supérfluos, gastos excessivos com determinados produtos ou serviços, sejam eles eletrônicos ou roupas mesmo, por exemplo, sei lá, por aí vai. Fica mais fácil acomodar-se e esconder do outro o que te incomoda ao invés de sentar e ter uma conversa franca, direta e adulta. Mas se as consequências desses comportamentos são perigosas, como o distanciamento, a falta de diálogo e as cobranças constrangedoras vão minar a energia de qualquer família. A falta de diálogo normalmente cria um cenário triste onde pouco se discute com relação aos caminhos a seguir pelo casal. Perde-se o ânimo pelo novo, pelos desafios e por conquistas em nome da família. É aquela história, duas pessoas juntas vivendo vidas completamente separadas e isoladas. Praticamente uma república, né? E eu conheço alguns ex-casais que eram assim. Infelizmente, ex-casais. Alguns buscam na decisão de ter filhos a chave de tentar mudar esse quadro. Outros preferem abusar do álcool, das drogas e até um relacionamento extraconjugal. Sonham e fazem o que querem sem a mínima consideração pelo outro. Como em um ciclo, alternam-se entre isolar-se e adiar as decisões espinhosas de um relacionamento. Nisso, o casamento se deteriora e vai acabando um pouquinho
pouquinho mais a cada dia. O pior, ficam com a impressão de que a origem de todos os problemas foi a decisão de ter se casado. Será mesmo? E as conversas necessárias que você cortou lá do começo? Você preferiu discutir o lado político do parceiro ao invés de discutir o essencial para uma relação. Ou seja, a intolerância ao contraditório se tornou essencial. Todos precisamos estar dentro da mesma caixinha, mas não pode discutir sobre dinheiro. Para, né? Casar pressupõe continuar sendo um ser humano, mas com alguém ao seu lado para aplaudi-lo nas suas conquistas e para criticá-lo se for o caso. Alguém com quem dividir a vida e todos os seus desafios, mas sem deixar de ser ele mesmo. Claro que temos que ter uns limites do bom senso. Momentos de solidão, atividades desacompanhadas, hobbies e hábitos saudáveis pré-casamento devem ser equilibradas ao lado de novos desafios da vida a dois. Nosso parceiro pode ser como aquela pessoa que está se afogando e que nos afunda junto quando tentamos salvá-lo. Ou pode ser a nossa tábua de salvação, mas na realidade ninguém quer estar na água o tempo todo, não é verdade? Queremos estar no barco, curtindo junto e aproveitando o vento, o sol e a perspectiva de novas paisagens à frente. Portanto, o melhor momento para se ter uma conversa sobre finanças é agora, pois acredite, pode piorar se essa conversa não acontecer. Portanto, se você realmente casou por amor, não deixe sua família se destruir. Subam no barco e assumam esses remos e comecem a remar juntos. O amor e as finanças agradecem. E aí, o que achou desse conteúdo? Vocês sejam namorados, casais, discutem sobre os rumos financeiros que vão tomar? Você já divide as contas ou tem problemas com relação aos gastos do seu parceiro? Me conta aqui nos comentários, aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações. Sempre tem vídeos aqui novos toda semana, beleza? Agradeço a sua atenção, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.